Olha, vamos começar com dois quebra-cabeças da engenharia aeroespacial que, assim, pareciam insolúveis. Dois problemas gigantes. De um lado, a gente tem um motor de foguete, uma ideia lá dos anos 60, genial no papel, mas tão complicado que nunca saiu do chão de verdade. E do outro, o desafio de fazer um avião voar a, sei lá, 5 vezes a velocidade do som, sem que o motor simplesmente derreta. Exato. E o mais maluco é que as fontes que a gente analisou indicam que a chave para resolver os dois pode estar vindo do mesmo lugar. Uma pequena empresa em Dubai fundada em 2023. Uma empresa que decidiu jogar fora os manuais de engenharia tradicionais. É disso que a gente vai tratar hoje. Vamos mergulhar fundo nessa história da LEP 71 e da abordagem deles de engenharia computacional. A nossa missão aqui é entender como eles estão basicamente programando motores de foguete para serem impressos em 3D. Primeiro, a gente vai ver como eles conseguiram ressuscitar o lendário e quase amaldiçoado motor Aerospike. E depois a gente conecta os pontos para ver como essa mesma filosofia se aplica à aviação de alta velocidade. Vamos desvendar isso. Ok, para todo mundo ficar na mesma página, vamos começar pelo básico. O que diabos é um motor Aerospike? E por que ele virou essa lenda nunca realizada? Então, o conceito é fascinante pela elegância, sabe? Um motor de foguete normal tem aquele bocal em forma de sino, certo? Certo. Ele é otimizado para funcionar bem numa altitude específica. Já o Aerospike, ele troca esse sino por um espinho, um spike central. E os gases saem ao redor desse espinho em vez de por dentro de um sino. Exato. E aí que vem a magia da coisa. O próprio ar da atmosfera se torna parte do motor. Como assim? Ele funciona como uma parede virtual que contém os gases da exaustão. Peraí, uma parede virtual? O ar vira uma parede? Pensa assim, aqui embaixo, perto do solo, o ar é denso, né? A pressão atmosférica é alta e ela meio que espreme o jato de gases contra o espinho, mantém ele focado. Ok. Conforme o foguete sobe e o ar fica rarefeito, essa pressão diminui e o jato de gases se expande naturalmente. Ele vai se ajustando. Ah, entendi. Então o bocal se adapta sozinho à altitude sem nenhuma parte móvel? Ele é sempre Eficiente. eficiente? O resultado é uma eficiência quase perfeita durante todo o voo. Na prática, as fontes estimam que isso pode economizar de 25% a 30% de combustível na subida. 30%. É muita coisa. É, a fase que mais consome. É uma economia gigantesca. Ok, se é tão genial assim, por que a gente não vê isso em todo lugar? As fontes mencionam a NASA, a Rocketdyne. Gigantes tentaram nisso nos anos 60, nos anos 90 e falharam. Por quê? Pois é. O problema é que eles deram de cara com 3 barreiras enormes. A primeira era a complexidade de fabricar. Usinar aquela geometria do espinho com os métodos da época era um pesadelo. Imagino. A segunda, e talvez a maior barreira, era a refrigeração. Deixa eu adivinhar. Aquele espinho fica bem no meio de um inferno de gases quentes. Um inferno de mais de 3.000 graus Celsius. Resfriar aquilo de forma uniforme, com um labirinto de canais internos minúsculos, era quase impossível. E a terceira? O custo. Cada teste, cada protótipo era caríssimo. No fim das contas, os projetos sempre morriam na praia por problemas técnicos ou por corte de verba. O Aerospike virou o santo graal, sabe? Todo mundo sabia que era incrível, mas ninguém conseguia construir. Ok, isso me quebra a cabeça. E agora uma startup de Dubai, com poucos anos de vida, resolve o problema? Como isso é possível? O segredo é a filosofia. Como uma das fontes diz, a frase que os define é: a verdade do projeto mora no código. O que isso quer dizer na prática? Eles simplesmente não usam softwares de desenho. Aqueles programas de CAD que todo engenheiro usa. Ué, mas como você projeta uma peça de motor sem desenhar? Eles não desenham, eles descrevem. Eles usam um modelo computacional próprio chamado Neuron. Pensa nele não como uma prancheta digital, mas como um livro de receitas de engenharia. Um livro de receitas? Ele codifica as leis da física, as restrições da impressora 3D, que vai fabricar a peça, e décadas de conhecimento de design. A partir desse código-fonte, o Neuron gera a geometria 3D automaticamente. Ok.
Mas já existem softwares de otimização que criam essas formas orgânicas, né? O que as fontes dizem que torna o Neuron diferente? Ótima pergunta. A diferença fundamental é que a otimização topológica geralmente pega um design humano e o aprimora, remove material. O Neuron parte do zero. Ele constrói a peça a partir dos princípios fundamentais, como se estivesse evoluindo a solução. A geometria final é só um subproduto do código. Então, a peça já nasce do código otimizada para ser impressa em 3D. E isso resolve o problema da complexidade e da refrigeração de uma vez só? Exatamente. E eles provaram que não é só papo de marketing. Em dezembro de 2024, eles anunciaram o teste estático de um motor Aerospike de 5 kN. Eles de fato construíram e testaram. Sim, e os detalhes nas fontes são incríveis. Foi impresso em 3D uma única peça de cobre, e para o problema do resfriamento, o Neuron projetou uma solução dupla. Dupla? Como assim? O núcleo do espinho, a parte mais quente, é resfriado por oxigênio líquido criogênico. A parte externa da câmara é resfriada por querosene. Peraí, uma dupla camada de refrigeração ativa? Eles usam os próprios propelentes que já estariam lá de qualquer jeito para resolver o maior problema histórico do motor? Exatamente. E é aí que a impressão 3D se torna indispensável. Tentar usinar um labirinto de canais desses numa peça de cobre seria... Impossível, ou caríssimo. praticamente impossível. O código gera essa complexidade interna de forma nativa, sem custo adicional de fabricação. Isso coloca eles num clube bem exclusivo, né? De gente que realmente fez um Aerospike funcionar. Um clube minúsculo. Eles foram da ideia no código para um hardware funcional, testado no fogo, em questão de semanas. Isso valida todo o processo. Certo. Mas um protótipo de 5 kN é pequeno. É um demonstrador de tecnologia ou eles têm planos maiores? Ah, com certeza. Se a gente conecta os pontos, o caminho fica bem claro. Em novembro de 2025, eles fecharam uma parceria com a Aspire Space, dos Emirados Árabes. Para quê? Para desenvolver os motores de uma nave reutilizável chamada Oryx. E o Aerospike é perfeito para isso, um veículo que sobe como foguete e precisa de eficiência em todas as altitudes. Eles já falam em escalar o design para a faixa de meganewtons. O que já entra no território de foguetes orbitais de verdade. Pera um pouco. Então essa mesma filosofia de programar peças se aplica a algo tão diferente quanto um motor de avião. Porque o desafio no voo hipersônico não é a eficiência do combustível, é o calor infernal, certo? Você foi direto no ponto. Acima de Mach 5, o problema é puramente termodinâmico. O ar que entra no motor é comprimido tão rápido que ele esquenta absurdamente. Quanto? A 40 mil pés de altitude, a temperatura na entrada do motor pode passar dos 1000 graus Celsius. 1000 graus? O que é quente o suficiente para derreter o alumínio de um avião convencional, imagino. Derrete até as superligas de titânio usadas em caças. Um motor a jato normal, ele se desintegraria. E qual é a solução para isso? A solução que está sendo explorada é colocar um componente na frente do motor chamado pré-resfriador, ou pre-cooler. Um pré-resfriador. Um tipo de radiador superpotente? Exato, mas um radiador com superpoderes. É um trocador de calor que precisa resfriar esse ar de 1000 graus para temperaturas negativas numa fração de segundo, antes que ele atinja as pás da turbina. Isso parece fisicamente impossível. Quase. A ideia não é nova. As fontes mencionam um motor britânico Sabre que demonstrou um conceito parecido. Mas o desafio de fabricar algo assim é enorme. E é aí que a LEAP 71 entra de novo. Com o Aeron, deixa eu adivinhar, eles programaram um pre-cooler. Sim. E se você olhar as imagens que temos nas fontes, o resultado é de outro mundo. Um dos vídeos descreve o design como alienígena. E não é exagero. Parece uma estrutura orgânica, meio osso, meio coral. É o Aeron de novo, criando a geometria mais eficiente possível para a troca de calor, sem as limitações do desenho humano. Exatamente. Ele otimiza a área de superfície, o fluxo do líquido refrigerante. Ele maximiza a performance. Agora,
É importante deixar claro uma coisa. O quê? Ao contrário do motor de foguete, este pre-cooler, segundo as fontes, ainda não foi testado em condições reais de voo. Certo. E imagino que testar isso não seja fácil. Não dá para simplesmente colocar num túnel de vento comum e ligar. E nem de longe. Simular condições de voo a Mach 5 é incrivelmente difícil e caro. Você precisa de instalações muito especializadas. Validar que ele não só resfria, mas também sobrevive às vibrações, ao estresse, é o próximo grande obstáculo. Mas a metodologia foi validada. Esse é o ponto. O sucesso com o Aerospike provou que o processo de ir do código para o hardware funcional funciona. E não é só o software, né? Você pode ter o design mais genial do mundo, mas se não tiver um material que aguente o tranco... Perfeito. É aqui que a gente vê uma convergência de tecnologias. As fontes destacam uma superliga criada pela NASA, a GRX 810. Ela pode ser impressa em 3D e aguenta temperaturas de quase 1.100 graus Celsius. O que abre a porta para usar esses designs complexos nas partes mais quentes do próprio motor. Sabe, fico pensando, um motor de foguete dos anos 60 e um pré-resfriador hipersônico futurista parecem problemas de universos diferentes. O que realmente une essas duas coisas, além da mesma empresa? A união é a filosofia de engenharia, e ela vem diretamente dos fundadores. O perfil deles nas fontes explica tudo. De um lado você tem a CEO, Josephine Lissner. Engenheira aeroespacial. Sim, mas o histórico dela é na Fórmula 1, com a Mercedes, e na Fórmula E, com a Porsche. O ápice da engenharia de performance, onde cada grama, cada grau de temperatura conta. Exatamente. Ela vem desse mundo da otimização física extrema. Do outro lado, você tem o Lynn Kaiser, o CTO. Ele é um desenvolvedor de software das antigas, que programa desde os anos 80. Então é a união da física de ponta com a lógica do código. Perfeito. Uma das fontes tem uma citação dele, que é a chave de tudo. Ele enxerga o hardware, a peça física, como uma mera saída de código. Essa imagem é muito forte. É como se, para ele, um motor de foguete não fosse metal e tubos, mas a manifestação física de um programa de computador, uma compilação. Muda tudo. E leva à ideia que as fontes mencionam, que é o objetivo final deles: aplicar a lei de Moore à engenharia mecânica. Que o desenvolvimento de hardware poderia acelerar exponencialmente, como aconteceu com os chips de computador. É essa a visão. É importante entender que o Neuron não é uma IA que aprende sozinha, como um chat GPT para engenharia. É um modelo determinístico, baseado em física. Ele é um repositório de conhecimento de engenharia, transformado em algoritmos que podem ser reutilizados. E aprimorados. Isso. A ideia do Kaiser é que a engenharia precisa parar de refazer projetos do zero. Em vez disso, você só ajusta os parâmetros no código e o sistema recompila uma nova peça otimizada para a nova missão. Ciclos de desenvolvimento que levavam anos poderiam cair para semanas. Então, vamos amarrar as pontas. O que a gente viu aqui, analisando essas fontes, é a história de uma equipe pequena em Dubai que, com essa filosofia de código primeiro e impressão 3D, está fazendo duas coisas incríveis. Primeiro, ressuscitando uma lenda da aeroespacial, o motor Aerospike. E segundo, usando a mesma lógica para destravar uma das barreiras para o voo hipersônico. Exato. A história da LEAP 71 acaba sendo menos sobre os motores em si e mais sobre essa mudança de paradigma. A ideia de que máquinas complexas podem ser compiladas a partir de um código, abrindo a porta para designs que a gente sempre soube que eram superiores, mas... eram simplesmente impossíveis de fabricar. É uma forma fundamentalmente diferente de pensar em como a gente projeta e constrói o mundo físico. E isso me deixa com uma última reflexão baseada em algo que as fontes mencionam. Eles dizem que parte da tecnologia base deles, o núcleo geométrico PicoGK, é de código aberto. O que é bem diferente do modelo super secreto que a gente costuma ver na indústria aeroespacial. Exatamente. E isso levanta uma pergunta final. Se as ferramentas para projetar e imprimir hardware tão avançados se tornarem mais acessíveis, que outras tecnologias impossíveis, que hoje estão esquecidas em livros de engenharia, poderiam ser trazidas de volta à vida?
E talvez não por corporações gigantes, mas por equipes pequenas e ágeis em qualquer garagem ou laboratório universitário do mundo. É uma boa pergunta para se pensar.